Saudações para você que está aí do outro lado da tela. Tudo bem com vocês, meus amigos? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E, como é de praxe aqui no canal, vamos para mais uma resenha de livro, né? Vamos para mais uma leitura. E a leitura de hoje, cara, é um best-seller mundial, né? O livro muito famoso mundialmente. Foi lançado recentemente ele, não tem tanto tempo assim. E, cara, eu confesso que eu não sou muito fã de best-seller não, né? Mas esse foi uma leitura surpreendentemente boa, né? E tem umas histórias curiosas também que eu gostaria de falar sobre esse livro na minha perspectiva pessoal, né? Porque, assim, parecia que o universo estava me mandando ler esse livro. O universo estava ali me mandando mensagenzinhas para dizer, ó, lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro que você vai gostar, lê esse livro que vai ser legal. E acabou, cara, que eu comprei o livro, li o livro e foi uma experiência maravilhosa. E o livro em questão, meus amigos, é esse best-seller maravilhoso aqui, ó. A Biblioteca da Meia-Noite, do nosso amigo Matt Haig. Então, cara, foi uma coisa curiosa, né? Porque eu fiquei intrigado. Eu chegava numa roda de amigos, assim, que gostavam de leitura. Aí, cara, tu já leu a Biblioteca da Meia-Noite? Não, nunca ouvi falar desse livro. Não faço ideia, nunca li. Aí, abria lá o site do Estante Virtual, né? Que eu frequento muito Estante Virtual, vou muito em sebo. Qual é o primeiro banner de propaganda que eu vejo? Biblioteca da Meia-Noite. Aí vou num sebo aqui na cidade. O primeiro livro que eu vejo na vitrine, o livro verdinho, a Biblioteca da Meia-Noite. Aí tô na condução indo para o trabalho, aí a menina que está na minha frente lendo o livro, qual é o livro que ela está lendo? Biblioteca da Meia-Noite. Cara, não. O universo está me mandando alguma mensagem para que eu leia esse livro, cara. Aí eu dei uma olhada na sinopse, dei uma olhadinha lá, né? Comprei o livro, comecei a ler. Cara, eu li esse livro em 2 dias. Eu li esse livro assim em 2 dias, porque é uma leitura que prende você do começo ao fim. Tu quer saber o que vai acontecer com a bendita da protagonista. E é uma escrita que, ao mesmo tempo que ele mostra, ele oculta. É uma escrita que ele trabalha mais com deixar sugerido do que falar explicitamente o que está acontecendo. E eu gosto muito de escritores assim, né? Então, cara, qual é a sinopse geral, assim, só pra gente ter uma ideia do que o livro está falando, né? O livro conta a história da Nora Seed, né? A Nora Seed é uma mulher de meia idade, né? Moradora de uma cidade pacata da Inglaterra. Ela mora numa cidade pacata da Inglaterra, que tem lá aquela vidinha módica, aquela vidinha pacata, sem grandes acontecimentos. Ela é formada em filosofia, trabalha numa loja de instrumentos musicais, dá uma aulinha de piano para uma criança, e ela tem aquela vida extremamente modesta, né? Aquela vida extremamente simplória, insignificante. E, cara, a Nora Seed, ela foi criada para fazer alguma coisa grande na vida dela em algum momento. Toda a trajetória da vida dela levava ela em algum momento a ser alguém maior do que o que ela era naquela época. E aí, por exemplo, durante a infância dela, a bibliotecária da escola dela apresentou a ela um livro sobre glaciologia, né? Glaciologista é o pesquisador que vai para os polos, né, norte ou sul, para estudar o comportamento dos continentes gelados, né, para medir o aquecimento global, os impactos das alterações climáticas. Então, o glaciologista é o cara que estuda as áreas geladas do planeta e como que os vários fatores interferem na alteração climática, né? Porque geralmente quando tem alguma mudança climática grande, os primeiros lugares a sentirem são os polos. São de gelo das calotas polares, morte da fauna polar e tudo mais, né? Então, ela foi apresentada um livro, né, sobre glaciologia, né, pela bibliotecária. Ela também era uma nadadora muito competente, né? Existia a possibilidade dela se tornar uma atleta profissional, uma nadadora profissional e quem sabe até uma nadadora olímpica. Ela também tinha uma banda de rock com o irmão dela, né, e alguns amigos que eram o The Labyrinths, que quando eles estavam na iminência, né, quando eles estavam prestes a se tornar uma banda de sucesso,
acabou que a Nora Cid deu pra trás e aí a banda acabou e todo mundo ficou chateado com ela. Porra, era a nossa chance da gente ser famoso, rodar o mundo todo, tocar no mundo todo, mas a Nora Cid deu pra trás. Então, cara, a vida da Nora Cid tinha tudo pra ser uma vida grandiosa, ela tinha tudo pra fazer grandes coisas na vida dela, mas ela tinha aquela vidinha modesta, medíocre, vai trabalhar na lojinha de instrumentos musicais, dá aulinha de piano, lê um livro de filosofia lá do Henry David Thoreau, que é o filósofo favorito dela, até que acontece uma situação que ela percebe que a vida dela não tem muito sentido. E aí ela resolve se enchurrascar. Aí ela é demitida dessa loja em que ela trabalhava, o gato dela morre atropelado, ela não tem familiares próximos, é brigada com o irmão dela por causa do que aconteceu com o The Labyrinth, tem uma série de problemas aí ela decide se enchurrascar. Nisso que ela decide se enchurrascar, ela tem uma experiência de quase morte, né? E o lugar que ela visita na experiência de quase morte é justamente o lugar que dá nome ao livro, né? A Biblioteca da Meia-Noite. Na Biblioteca da Meia-Noite, inclusive, quem é a bibliotecária da escola dela, que é a Senhora Elme. Cara, que personagem maravilhosa a Senhora Elme, cara. Ela é, ao mesmo tempo que ela é dócil, ela também é ácida, ela é sarcástica, ela é irônica, ela é escrota. Porra, eu adorei a Senhora Elme, cara. Pra mim, a minha personagem favorita do livro, né? A Senhora Elme. Porra, que maneiro, cara. Muito legal mesmo essa construção, né? Ao mesmo tempo que ela é dócil, acolhedora, ela também é ácida, ela é sarcástica, ela ela dá a opinião dela sem querer saber muito do que a Nora Cid acha ou deixa de achar. Pô, eu achei a Senhora Elme maravilhosa. Mas aí, ela tá nessa experiência de quase morte, e aí a Senhora Elme vai guiar ela pela Biblioteca da Meia-Noite. E aí, o que tem nos livros da Biblioteca da Meia-Noite, né? Nos livros da Biblioteca da Meia-Noite tem o que aconteceria com a vida da Nora Cid se ela tivesse feito escolhas diferentes na vida dela. E aí, como seria a vida dela se ela tivesse se tornado uma nadadora profissional? Como seria a vida dela se ela tivesse se tornado uma glaciologista? Como seria a vida dela se ela tivesse bombado no mundo inteiro com uma banda de sucesso que era o The Labyrinth? Cara, aí você vai vendo as possibilidades do que poderia acontecer, e é uma coisa que toca a gente lá no fundo, né, cara? Que leva a gente a pensar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Que escolhas eu tô fazendo na minha vida? Para onde essas escolhas vão me levar? Será que eu tô fazendo a escolha certa da minha vida? Então, cara, esse livro é mais um daqueles muitos livros maravilhosos que a gente tem sobre essa temática do poder voltar no tempo para fazer escolhas diferentes das que a gente fez. Todo mundo tem escolhas que a gente se arrependeu de fazer. Um relacionamento com uma pessoa que machucou muito a gente, uma escolha profissional que a gente depois percebeu que não foi a melhor escolha, uma escolha pessoal, uma briga com um familiar que a gente carrega com a gente até hoje, depois de muitos anos. E, cara, é um livro que fala muito sobre isso, né? É um livro que fala sobre a oportunidade, a chance que a gente tem de fazer escolhas diferentes na nossa vida, né? Como a gente gostaria de voltar no tempo ou ter a oportunidade de fazer escolhas diferentes das que a gente fez, né? E, cara, a escrita do Matt Haig, né, é uma escrita extremamente fluida, versátil. Ele faz menções a obras da cultura pop, né, ao Henry David Thoreau, né, que foi o filósofo britânico que ficou famoso porque ele se isolou num vilarejo chamado Walden. Ele se isolou por 2 anos, 2 meses e 2 semanas. Exatamente, né? Ele ficou completamente isolado do convívio social, e aí ele escreveu um livro chamado Walden, que ele trata desse isolamento, né? Que ele ficou durante muito tempo. E aí, cara, ele faz menções à filosofia, porque a Nora é graduada em filosofia, ele faz menções a obras da cultura pop, a música, né? Porque ela era de uma banda de rock chamada The Labyrinth. Eles, inclusive, né? Numa das
possibilidades que ela viu, né? O que aconteceria se ela fosse famosa com The Labyrinth? O show que é retratado no livro é um show que acontece em São Paulo. Então tem uma mençãozinha ao Brasil aqui, né? Se você gosta aí de livros internacionais que façam menção ao Brasil, esse daqui é um que você vai gostar. Então, cara, é uma leitura extremamente fluida. Tu lê, assim, querendo saber o que vai acontecer em seguida, como é que vai ser, como é que seria a vida dela se ela tivesse feito aquela escolha. Pô, é uma leitura que te prende do começo ao fim. E o final, cara, é aquele final que faz você pensar sobre a sua própria vida. Você, por meio da protagonista, repensando a vida dela, você repensa a sua própria vida também, cara. E isso eu acho um efeito que poucos escritores conseguem fazer hoje em dia, né? Então esse é um livro aqui que faz jus realmente ao best-seller que ele se tornou, faz jus realmente a toda a fama dele, a toda a popularidade dele. Foi uma leitura que eu não dava nada por ela, eu achei que fosse uma leitura fútil, uma leitura rasa e tal, mas é uma leitura que traz questões muito legais. Então recomendo fortemente aqui para você a leitura da Biblioteca da Meia-Noite do nosso querido Matt Haig. E como não poderia deixar de ser, né? Se você está gostando desse vídeo, cara, deixa lá o seu like que dá aquela moral pro canal, assina aí, faz a sua inscrição aí no canal, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para sempre que tiver novidade. Se você já leu a Biblioteca da Meia-Noite, deixa lá nos comentários o que você achou do livro. Se você ainda não leu a Biblioteca da Meia-Noite, deixa aí nos comentários o que você acha que seria o livro, quais são as suas dúvidas em relação ao livro. E aí, cara, curte, comenta, compartilha, faz o triplo C se você gostou desse vídeo, assina o canal, acompanha também o nosso podcast, né, que é o Mensagem na Garrafa Podcast, que está aí no Spotify, no YouTube, e também o nosso blog, né, o Mensagem na Garrafa Podcast.blog, que está aqui embaixo. E dá aquela moral pro canal, que dá aquele calorzinho no coração desse apresentador que está aqui diante de vocês. Então, meus amigos, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que nota que eu vou dar para esse livro maravilhoso chamado A Biblioteca da Meia-Noite? Cara, não poderia ser outra nota, né? Voltando lá à escala do sabre de luz vermelho, eu dou a nota de 5. 5 sabres de luzes vermelhos para o livro A Biblioteca da Meia-Noite do nosso querido Matt Haig. Pela escrita extremamente dinâmica que ele tem, pela versatilidade que ele tem de abordar, né, as situações, de trazer situações engraçadas, trazer situações tristes, trazer situações que cutucam o leitor e fazem ele pensar, de criar personagens maravilhosos, como a senhora Elme, que é a bibliotecária. Então, cara, não poderia ser outra nota, faz jus ao best-seller que ele se tornou. Então, 5 sabres de luzes vermelhos aí para a Biblioteca da Meia-Noite do nosso querido Matt Haig. Então, meus amigos, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, acompanha o nosso canal, se inscreve aí no canal e um abraço e até a próxima.